Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Linhas de Chegada. Vocês já sabem, vocês podem assistir pelo Jovem Pan Poa no YouTube e também no Linhas de Chegada pelo Spotify. Hoje estou aqui com a ilustre presença de um grande amigo, um grande empreendedor, uma grande pessoa que vai contar um pouco mais aqui da história dele, Felipe Beck, CEO e fundador da Beta House. Isso aí, muito obrigado pelo convite. Maravilhoso. Tenho certeza que vocês aí também vão curtir, curtam, comentem, compartilhem. A gente vai adorar sempre poder receber o feedback de vocês. Felipe, para começar, é uma pergunta até meio padrão, até para o pessoal te conhecer. Quem é o Felipe? O que tu vem fazendo? Conta um pouco mais aí para a gente dar essa largada aqui de início. Legal. Então, empreendedor, hoje eu lidero uma empresa de consultoria e educação corporativa chamada Beta House, né? E, logicamente, uma série de outros assuntos, conselhos, o IO, que é uma entidade que nós participamos, a gente vai falar dele nós aqui somos também. Colegas, né? Tive a feliz oportunidade de ser um dos cofundadores. Então, é mais ou menos por esse caminho aí que vem sendo guiada a minha vida. Legal. Tu tinha ideia de ser empreendedor? Conta como é que começa esse sonho aí teu de empreender, né? E não sei se tu empreendeu antes ou até antes de empreender, o que tu também veio fazendo na tua carreira antes de chegar na Beta House? Legal. Então, acho que eu estou no meu segundo momento de empreendedorismo, na segunda grande jornada empreendedora. A primeira começou no mercado financeiro, através da XP Investimentos. Acabei tendo um escritório de agente autônomo, né? Depois de participar, fui sócio da Asset, da gestora de recursos, e esse escritório ele acabou sendo vendido, vendi minha participação no negócio. Legal. E aí começou a segunda jornada empreendedora, através de uma história que, pelo menos para mim e para alguns amigos, ela é curiosa, porque naquele momento a gente considerava que estava disruptindo o mercado financeiro brasileiro, né? Com um modelo de educação, de shopping center financeiro e tudo mais. E quando eu vendi minha participação no negócio, fui morar no Vale do Silício, fui, na verdade, passar alguns períodos lá. Que ano isso? Quantos anos isso tinha? Acho que foi em 2016, 17, mais ou menos, por essa época. Legal. Né? Hoje eu tô com 41, então deve fazer uns 8 anos, mais ou menos. Boa, legal. Bem jovem aí, já foi ter essa experiência, buscar lá fora, né, nos Estados Unidos, essa... Então, a gente falava muito de modelos de negócio, né, um assunto muito recorrente. Na própria XP, eu era muito mais do que propriamente um financista, um cara que gostava da vibe dos negócios. E aí, quando eu montei meu agente autônomo, nós acabamos sendo super premiados, éramos um dos mais importantes da rede. Eu acabei vendendo minha participação e indo para o Vale do Silício para ver o que de fato estava acontecendo lá. Né? Legal. Se começava a falar em startups, em nova economia, em transformação digital, estava aquela onda dos apps chegando nos nossos celulares. Então era Uber, era Spotify, todo mundo se perguntando o que era isso, Airbnb, falando daquela disrupção, muita discussão sobre esses novos modelos de negócio, até que ponto são éticos, não éticos, etc. Eu quis ir para lá, ver o que estava acontecendo e possivelmente montar ou ter uma ideia de um novo negócio, né? Não foi para lá sem saber o quê? Fui para lá sem saber o quê. Tipo né? assim, o sentido, acho que é lá um caminho que eu vou sair de lá depois com alguma coisa. Exatamente. E no final isso acabou acontecendo, porém de uma forma diferente. Eu acho que lá surgiram dois grandes movimentos, né? Um primeiro que hoje acabou agregando, vamos dizer assim, outras histórias, outros tijolinhos e se tornou o Instituto Caldeira, né? O Frederico Mendes, ele tinha a ideia de criar um coworking no Rio Grande do Sul, numa área da sua família, e hoje, para mim, ele é a pessoa principal que fez com que o Instituto Caldeira acontecesse. Mas incrível, né? Incrível. E eu tinha voltado do Vale do Silício com a ideia de um hub de inovação, então a gente contratou uma empresa de branding para fazer uma série de pesquisas, entrevistas e consolidar uma modelagem de negócio, que foi super interessante porque nós fizemos uma série de apresentações para uma série de empresas e todas elas diziam a mesma coisa, né? Não, vamos primeiro ver como é que ela acontece para depois a gente decidir para lá. Ou seja, a gente não encontrava... Tava todo mundo esperando olhar para os lados, ver quem é que ia dar o primeiro passo. Exatamente. A gente não encontrava viabilidade financeira para abrir o negócio, né, com essas condições. E foi aí que o negócio acabou tendo... anteriormente ele chamava Inova Hub, né? E outros atores daquele momento que estavam olhando
para esse conceito de nova economia, de hub de inovação, etc., foram integrando ao projeto e no final ele acabou nascendo como o Instituto Caldeira, né? Que eu passei a não ter mais uma relação direta, além de uma relação, né, de estar lá todos os dias, contribuindo para o ecossistema e tudo mais, mas certamente ele acabou tomando um rumo muito maior do que propriamente era o projeto inicial, né? Quando era meio do Fred. Ou seja, lá no passado vocês nem sonhavam no Caldeira que é hoje, por exemplo. Eu acho que a gente sonhava em algo diferente, tá? Num sentido talvez de mais negócios entre as empresas e não necessariamente com tanta metragem quadrada. Eu acho que esse talvez tenha sido assim a grande diferença, porque ele acabou tomando espaço, né? Um espaço muito grande, né? Uma área física muito grande. E a ideia inicial não tinha tanto a ver com negócios físicos, até porque quando a gente olha para os hubs que existem no Vale do Silício, eles não são tão grandes assim, né? A gente tem aqui um exemplo do Cubo, em São Paulo, que ele é bastante relevante, né? Mas o Inova Hub, então, ele tinha uma proposta de trazer muita inteligência de mercado, muita conexão em ecossistema, muita correlação com startups, muita correlação entre empreendedores, muitos pitches, etc., mas não necessariamente essa vinculação tão grande a um business de real estate, que praticamente ele se tornou hoje, né? Um real estate inteligente, mas ele é um real estate porque as pessoas e empresas estão lá dentro de um ecossistema físico, né? Mas sim, se a gente olhar o projeto do Inova Hub com o Instituto Caldeira, o projeto é o mesmo, ele é muito parecido, a gente só não imaginava essa dimensão física, né? Que bacana. Mas voltando lá ao Vale do Silício que me perguntou, eu tinha um amigo trabalhando na Andrade Gutierrez, logo depois da Lava Jato, em que uma nova diretoria foi trazida para gerenciar a empresa e eles queriam, então, conhecer de negócios dentro desse viés de nova economia. E foi aí que esse amigo, que tinha sido um ex-colega de trabalho na PwC, me chamou para a gente fazer um projeto e levar a nova diretoria da Andrade Gutierrez para conhecer o ecossistema de inovação que existe no Vale e principalmente trazer aqui novas formas de trabalhar, novos formatos de gestão, novas práticas de mercado e tudo mais. E isso aí, de certa forma, acho que esses dois movimentos, o roadshow que eu fazia com o Inova Hub, buscando apresentar não somente a ideia do Hub, mas essas teorias por trás da nova economia para empresários locais, mais esse projeto que eu fiz com o Andrade Gutierrez e que ali saíram elementos super bacanas, rolou um projeto de transferência de tecnologia dos túneis anti-abalo sísmico da Hyperloop para Andrade Gutierrez, assinado dentro da fábrica da Tesla, saiu também um acordo de cocriação de projetos com os aluminais da Faculdade de Engenharia de Stanford e tudo mais, e na medida que eu percebia todos esses movimentos, né, com empresas tradicionais versus essa nova economia que vinha se formando, eu percebi o quanto que as empresas brasileiras de fato precisavam desse viés de inovação, de empresas mais orgânicas, mais antifrágeis, que pudessem ser, por um lado, mais blindadas contra mudanças de mercado, porque elas estavam muito bem posicionadas de uma forma que estavam suscetíveis a ambientes... Pequena mudança ali podia ser até um impacto para acabar com o negócio daqui a pouco. Exatamente. Ou, às vezes a gente fala de acabar, acontecem casos, logicamente, acho que aconteceram alguns, mas por vezes não é acabar, né? Os próprios exemplos clássicos como Uber, Airbnb, Spotify, eles não acabaram necessariamente com a indústria da música, hoteleira e de transporte, mas logicamente sofreram baques muito grandes. Agora mesmo eu saí de uma reunião de uma empresa de transporte, a gente falava sobre a mudança do perfil das pessoas que hoje tomam transporte público, e eles falam, o primeiro baque que a gente sentiu foi com o e-commerce, que mudou muito a necessidade das pessoas irem até uma loja para comprar algo. Né? Essa receita, de certa forma, ela foi para as transportadoras de mercadorias e não mais de pessoas. Depois a gente teve outros movimentos como... Ou seja, a necessidade do transporte vai continuar. A questão é que muda um pouco qual é o foco, né?
É isso que você tá Exato. falando. Menos pessoas, agora é mais produto. Talvez. Mas sim, esse foi um conceito. Depois a gente explorou dentro de uma linha de tempo a ideia dos aplicativos, que também vieram e geraram impacto, né? Porque são uma concorrência as empresas de ônibus. Depois a gente olhou para a pandemia, que as pessoas estão indo menos trabalhar fora de casa, né? E se a gente for explorar e olhar para os efeitos mais perversos das transformações, a gente pode perceber que, na verdade, as pessoas elas estão se locomovendo muito menos. Isso Sim, um movimento social muito maior do que propriamente da indústria Claro. de transporte público, né? Caramba, é um desafio. E fala. Até, pegando ganchos aqui, fazendo uma conversa em zigue-zague, outro case que a gente falava é sobre o Red Bull. O Red Bull é a maior empresa uniprodutos do mundo. É incrível Se o tu trabalho for deles, ver, né? a Red Bull ela só tem 2 variações, que é com e sem açúcar e sabores. Só isso. Né? E todos os outros negócios, equipe de Fórmula 1, etc., existem para subsidiar o negócio principal. São empresas de mídia, Sim. de entretenimento, né? Através de corridas e diversos outros esportes, mídia, etc., subsidiando o business de bebida. E a Red Bull ela tem hoje, por exemplo, o seu maior concorrência, o carro elétrico e autônomo, que não tem nada a ver com bebidas. Por quê? Porque ele se posicionou como uma empresa uniproduto. Essa é a estratégia. Aliás, ponto interessante aqui, né? A Red Bull hoje tem um valor de mercado muito parecido com a PepsiCo, que é uma das empresas que mais tem SKUs, que mais tem produtos de consumo imediato, né? De bebidas. Sim. Dizendo aqui literalmente, e uma tem um produto só praticamente, só muda sabor e açúcar, e a outra tem dezenas, talvez centenas de produtos no portfólio. Aí a gente nota que não tem estratégia certa ou errada, existe aquela que melhor configura, né? Mas o Red Bull, por exemplo, hoje é interessante porque o principal motivo de uso, a principal dor que o Red Bull resolve é justamente o sono nas estradas. Mais do que propriamente o consumo em baladas ou o consumo pré-esporte, que é onde eles fazem propaganda, é o consumo para estradas. Né? Até aqui no Brasil não tanto, porque a Red Bull é um produto caro, de nicho, etc. Mas se a gente olhar mundialmente, né, ele é o pioneiro no segmento, esse é o produto. E é verdade. Basta olhar pra gente mesmo. Quantas vezes eu não parei na estrada, comprar um Red Bull pra evitar o sono, enfim. E olha que interessante, tá? Tu parou na estrada, parou num posto de gasolina, abasteceu, comprou um Red Bull. Primeiro, um carro elétrico, ele não precisa necessariamente, ou não vai abastecer num posto de gasolina, ele vai abastecer em casa. Então, tu tira já o teu elemento, que é o teu principal ponto de venda do produto, que é o posto de gasolina. Porque a tendência é que cada vez as pessoas... Claro. No supermercado, quem compra? Pouca gente, né? Pouca gente, né? Ele é uma bebida de consumo imediato. As pessoas não costumam tocar, elas costumam dizer, me deu um sono, vou tomar um café, me deu um sono, vou tomar um Red Bull. Então esse é um fator. O principal ponto de venda está em perigo. Se a gente olhar dentro de um espectro de 20, 30 anos, né? É um ponto de atenção. E o segundo fator, logicamente, é que os carros autônomos, que é uma tendência mundial também, tendem a fazer com que as pessoas... podem dormir, inclusive. Possam até eventualmente dormir dentro do carro. Então, quer dizer, a gente está olhando aqui exemplos que eles parecem até, de certa forma, absurdos, né? E daí tu pega o carro autônomo. Hoje existe um desafio que é que o carro autônomo ele gera muito menos acidentes de trânsito e o acidente de trânsito é a principal fonte de doação de órgãos. Por quê? Porque olha onde vai a cadeia, olha a escalada, né, dessa relação. Quer dizer, antes eu precisava entender as coisas de imediato para entender a minha indústria e daqui a pouco a gente percebe que a indústria de doação de órgãos, em que eu preciso de pessoas jovens e saudáveis que infelizmente falecem para ser doadoras para outras pessoas, tendem a diminuir porque o número de incidentes com carros autônomos, ainda mais melhorando a tecnologia, vai ser cada vez menor. Então aqui a gente está trazendo exemplos bastante substratos de coisas que acontecem dentro da economia, mas que certamente quando a gente olha para cada negócio a gente vê uma série de impactos políticos, econômicos, sociais, tecnológicos, ambientais, legais que impactam esses negócios, né? E, logicamente, uma variável de incerteza muito grande. E dentro de um contexto de mudanças cada vez mais rápidas, cada vez mais profundas, e mesmo que a gente faça o trabalho de foresight, que é tentar
estudar o futuro, não adivinhar o futuro, mas estudar o futuro, tem muita coisa que a gente não é capaz de detectar. E, logicamente, esses fatores aí acabam impactando as empresas, então a gente precisa trabalhar com que as empresas tenham estratégias mais antifrágeis, ou seja, com uma capacidade de serem mais blindadas a eventuais intempéries no mercado, ao mesmo tempo que também consigam surfar as eventuais oportunidades que vão aparecendo com o tempo e que possivelmente não estejam dentro do planejamento estratégico. E a Beta House se posiciona justamente nisso, né? A Beta House hoje é uma empresa que está com projetos em 4 países, 8 estados brasileiros. A gente tem mais de 200 consultorias realizadas nesses pouco mais de 6 anos. Temos uma empresa jovem, né? Olha, uma empresa jovem. Temos uma vertical de educação corporativa que já capacitou mais de 6 mil pessoas dentro desse período, um NPS de 94. Então, a gente está trabalhando firme com um time muito bom, né, que esse é o nosso principal valor, com muita metodologia, com muita conexão ao ecossistema externo, com muita conexão ao IO, com muita conexão ao Instituto Caldeira e aquelas pessoas e entidades que realmente enxergam o mercado de uma forma diferente. Caramba, que história, hein, cara? E é nítido, né, te escutando falar aqui, que tu é um cara diferenciado, que tem uma visão de futuro, porque a gente fala de Red Bull e tu já tá falando de doação de órgãos, né, do impacto. Então, certamente, né, tu tá no negócio, que tu vive tudo isso. E antes até de falar do negócio, eu queria até te perguntar da tua vivência em Stanford, foi? Estive em Harvard agora. Em Harvard. Tu teve alguma virada de chave estudando lá fora, te relacionando lá fora? Porque a gente sabe que os Estados Unidos, em vários aspectos, está à frente do Brasil, principalmente em tecnologia, ou pelo menos se preparando para isso. Qual foi o ganho que tu teve? Teve alguma virada de chave? Dizer, pá, cara, é isso, é esse caminho? Porque eu sei que também tem o Felipe, né, já com essa visão toda que tá dizendo de análise de futuro, mas como é que foi essa experiência lá? Legal. Bom, como uma empresa de consultoria, educação corporativa, a nossa matéria-prima é justamente o nosso conhecimento, a nossa metodologia, né, o que a gente consegue absorver do mundo. E eu estava trocando um e-mail com um cara que se chama Larry Clark. Larry, ele é um dos principais editores da Harvard Business Review, que é a publicação da Universidade de Harvard, né? E eu perguntando para ele o que ele estava vendo sobre novos modelos de planejamento estratégico para esse novo contexto. E ele me disse, então, que um professor da Universidade de Harvard estava justamente preparando um novo framework de planejamento estratégico que iria ser apresentado, iria ser a linha de estudo tanto da graduação quanto da pós-graduação, do MBA executivo e de todos os cursos executivos. E me copiou num e-mail, tá, colocando esse professor, que depois eu fui descobrir, ele é um dos maiores estrategistas do mundo, tá, mas um cara absolutamente low profile, quase que no profile, tá? E esse professor, então, o nome dele é John, né, John Fay. O John Fay, ele me disse, olha, sim, temos aqui o que eu estou entendendo pela tua troca de e-mails, que é a resposta à tua pergunta, quer dizer, que é como fazer o planejamento estratégico, considerando todo esse cenário de mudanças, de imprevisibilidade, etc., de uma forma sistematizada. Porque o que aconteceu na literatura de negócios é que os livros tradicionais, tá? E se a gente olha lá para Norton e Kaplan, por exemplo, falando de BSC, eram livros super técnicos, ferramentas, didáticos, etc. Na medida que a gente foi evoluindo os livros, daí a gente olha para Estratégia do Oceano Azul, Reinventando Organizações, né, do Frederic Laloux, Jacob Morgan, falando do futuro do trabalho, e tantos outros autores, né, dessa nossa geração, a gente percebe que eles são livros muito mais inspiracionais do que... Provocam mais a reflexão do que te dizem como fazer. Exatamente. Legal. Tá? E dentro dessa ideia, então, Harvard preparou um novo framework de planejamento estratégico, considerando justamente fechar essa lacuna de trazer método para algo que antes estava, de certa forma, muito dentro de diversas ferramentas espalhadas de mercado. E o John Fay daí me respondeu, não, a boa notícia é essa. A má notícia é que esse curso ele tem só 30 lugares, ele já foi preenchido, não só isso, tem 150 pessoas na fila que se inscreveram, tá? E
não vai meio que dizendo assim, olha, sei lá, em algum momento tu vai acabar acessando isso, mas não vai ser agora, né? E aí entra um pouco daquele senso empreendedor de tentar de todos os motivos e tal, até que uma hora ele me responde um e-mail dizendo assim, não, Felipe, tu não tá entendendo. Se eu abrir uma vaga para ti, eu preciso abrir mais 4 vagas e redesenhar toda a experiência do meu curso, porque a gente trabalha com grupos, tem todas as dinâmicas, todos os cases que foram desenhados para essa quantidade de grupos, e eu preciso, então, não posso simplesmente colocar mais uma, né? Assim que a universidade... eu tenho um trabalho gigante para fazer. Claro. E a minha resposta foi, bom, então nós temos uma solução, né? E botei um emoji feliz assim. E aí ele, tá, beleza. E aí ele redesenhou boa parte do curso, etc. Abriu aquele lugar. Não sei o que aconteceu com as 150 pessoas que eventualmente estavam ou não na fila. Não quis perguntar também. Sei que foi me dada a oportunidade de me inscrever. Outras 4 pessoas se inscreveram. Uma delas, inclusive, a vice-presidente da Ernst Young, mundial da Ernst Young, que é uma indiana que eu brinquei com ela, né? Porque a gente ficou muito claro, os últimos que haviam se inscrito, porque todo mundo tinha se inscrito há um tempão e só nós recentemente. E aí eu falei para ela que ela estava me devendo uma e ela levou a sério. Então ela disse, não, eu tô te devendo uma, o dia que tu precisar. Pois é, porque por tua causa outros 4 conseguiram participar, né? Outros 4 conseguiram. E de fato, foi um acesso muito interessante ao novo framework de planejamento estratégico de Harvard, que entende, ou pelo menos busca esclarecer ou aprofundar como trabalhar a estratégia dentro desse contexto completamente dinâmico e imprevisível que a gente vive, né? E dentro de um conceito, então, de Learn and Share, porque só haviam 35 alunos que até agora, acredito eu, que voltei agora em outubro de lá, né, tiveram acesso a essa modelagem. Lá se fala muito do Learn and Share, né, de espalhar e multiplicar aquilo que tu aprende. Legal. Então, nós estamos aqui gerenciando uma série de palestras, eventos, de cursos, trazendo um pouco dessa metodologia que foi apresentada de uma forma muito restrita na Universidade de Harvard, né, para outras pessoas que eventualmente não têm a condição, não tiveram o tempo, não sabiam, ou qualquer coisa parecida, mas que tenham o entendimento de que é necessário repensar a forma como se desenha a estratégia dos seus negócios, né, dentro desse contexto de cenário de mudanças profundas, rápidas e imprevisíveis. Que legal, cara. E conta pra gente, né, dentro da linha do teu trabalho, assim, como é que surgiu a Beta House, quando é que ela virou, de fato, um negócio? Porque é isso, né? Empreender é sempre um monte de ideia que vai passando na cabeça, né? O empreendedor é assim. Até ele tem que se segurar, às vezes, e dizer, pá, muita ideia, calma, eu preciso ter foco. Quando é que tu falou, pá, é a Beta House, é aqui que eu vou, é assim que eu vou, e começou? Vê que interessante, né, Fábio? Porque eu fui para o Vale do Silício justamente em busca de ideias. Tá? Depois que eu saí do mercado financeiro. Ou seja, que legal isso, né? Às vezes tu não sabe o que fazer, mas tu precisa sair daquele ambiente que tu tá vivendo para nem que seja descobrir algo novo, né? Exatamente. E aí surgiu, na verdade, a primeira ideia, que foi a ideia oficial, que é criar esse hub de inovação, né? O Fred queria trazer um co-work, então a gente expandiu, vamos dizer assim, os horizontes da atuação desse projeto para um hub de inovação. Isso foi muito bacana. Tá? Mas esse business ele acabou não saindo. E paralelamente eu comecei a dar algumas consultorias informais, primeiro Andrade Gutierrez no Vale do Silício, comecei a receber algumas empresas brasileiras para fazer alguns projetos, e dentro desse movimento de, até pelo próprio roadshow que a gente fazia, tentando fazer com que o Inova Hub saísse do papel, eu comecei a trazer muito essas teorias, essas práticas, essas ideias de nova economia e mostrando o quanto que isso era importante para as empresas. E o que eu percebi ali é que, por mais que o instrumento Inova Hub talvez não estivesse fazendo tanto sentido para aquelas empresas naquele momento, as ideias eram bem recebidas. E aí eu passei a ser convidado para um planejamento estratégico, para uma consultoria, para um treinamento, e eventualmente a Beta House começou a tomar corpo, né? Isso que no primeiro ano de existência, quando a gente nem sabia exatamente o que seria a empresa, nós fomos convidados para um projeto muito importante da 99, tá? Que legal. Foi o primeiro unicórnio brasileiro. Um projeto de estratégia muito interessante. A 99 tinha sido recém-investida pela Didi, né? A Didi, ela é a chamada da Uber chinesa, por mais que, na minha opinião,
é quase que o contrário, né? Eu diria que a Uber é a Didi ocidental, porque naquele momento, hoje eu não tenho esse dado, mas a cada corrida de Uber no mundo, a Didi fazia 1,5 corrida só na China. Cara. Ou seja, a Didi era 50% maior só na num China país. do que o Uber era no mundo inteiro. Então, ok, o Uber foi quem criou o modelo, né, de car sharing, e a Didi foi a empresa que, de certa forma, mais gerou volume através desse modelo. E aí eles compraram, então, uma fatia da 99, super representativa, não tenho certeza se foi 100% do capital social ou não, mas se ficou alguma coisa com os fundadores, mas de qualquer forma se tornou o primeiro unicórnio brasileiro, e aí tinha que desenvolver uma série de pensamentos, estratégias, reflexões, cenários, né? E nós fizemos então um trabalho de planejamento por cenários. A gente desenhou, como a gente não sabia exatamente qual seria o cenário que a gente ia ter pela frente, a gente entendeu quais eram os principais elementos de impacto dentro daquela estratégia, quais são as possibilidades de alternativas para aqueles cenários, né? Quer dizer, poxa, economia pode bem, pode mal, pode médio. Regulação pode ser mais regulado, menos regulado, etc. Então a gente começou a criar uma série de cenários, cruzar esses cenários, dar nome para esses cenários e fazer, de certa forma, como é que eu diria assim, POCs, tá? MVPs, né? Legal. Projetos bastante ainda pequenos e superficiais, mas explorando como eventualmente seria aquela operação se aquele cenário viesse à tona. E na medida que alguns daqueles cenários passaram a se tornar mais próximos da realidade da 99, já existia ali, de certa forma, uma prototipação de como é que a empresa agiria dentro daquela nova realidade, né? E, logicamente, isso é um instrumento de vantagem competitiva. E aí veio a 99. Logo depois foi muito interessante, porque nós éramos uma empresa absolutamente não informal, mas assim, sendo estruturada. Sim. E a KPMG nos procurou. E depois a gente começou a atender, enfim, Grupo Boticário, Ambev, enfim, uma série de empresas que acabou trazendo uma repercussão, um corpo, demandando que a gente trouxesse para o time profissionais cada vez mais capacitados, né? E hoje, então, chegando nesses números, nessa atuação, a gente tem sobre responsabilidade esse olhar estratégico, né, de inovação, de planejamento, de uma gestão mais fluida em empresas cujo somatório do faturamento é bastante relevante. Olha só. E isso nos dá uma responsabilidade muito grande, né, de fazer um bom trabalho, que eu acho que felizmente a gente está fazendo por conta do nosso time, que é fantástico. Mas nada disso significa que a gente teve uma trajetória fácil, né? Com Porque certeza. A gente, de certa forma, Tem erro, tem acerto, tem aprendizado, tem... Muito. E a gente se expôs a fazer coisas que muitas vezes nem a gente mesmo sabia. E a gente passou a estudar e entender durante a jornada. A gente aprendeu muito durante a jornada. Empreender é isso, né? Botar o sonho no papel, tirar do papel, começar e beleza, tu vai fazendo ao longo do tempo também, né? As coisas, não tá tudo pronto, né? Não tá nada pronto, né? E a gente não tinha, tu falou assim, o sonho... Eu não sei exatamente qual era o sonho naquela época. Ele foi se moldando na medida que a estrutura do negócio... Sim. Aparece. E muitas vezes a gente fala de propósito, eu acho até uma palavra um pouco romantizada, pelo menos no meu caso, porque eu acho que tem pessoas que têm propósitos muito relevantes, mas para mim é quase que um incômodo. Eu vejo empresas com estratégias muito, muito, muito tradicionais, fazendo matriz SWOT e desdobramentos super limitados, e depois criando também espaços gigantes entre a estratégia e a execução. E eu fico pensando, gente, o que vai ser dessa empresa, o que vai ser desses colaboradores, o que vai ser da nossa sociedade que depende dos impostos, ou seja, da receita dessas empresas. E esse incômodo, então, faz com que tanto eu quanto meu time, a gente trabalhe arduamente para que a gente tenha mais... Como é que eu vou te dizer? Mais ferramentas para que as empresas possam ter sucesso, competitividade e crescimento dentro desse cenário de super desafio, né?
vários momentos tu falou de pessoas agora, né? E também lá no início da tua fala, tu trouxeste que o conhecimento, né? Ter o conhecimento é o que muitas vezes é um negócio, ou pelo menos começa assim, né? O empreendedor, ele domina algo, sabe fazer algo e começa um negócio. E quando tu fala de pessoas, eu fico imaginando num negócio de consultoria o desafio que é trazer pessoas, primeiro, alinhadas à cultura, mas também tecnicamente, né? Que tu saiba que eles vão ir para um cliente teu e fazer um bom trabalho, uma boa entrega. Como é que tu gerencia tudo isso? Porque não é imagino eu, né? Mas aí traz isso. No teu negócio não é algo tão trivial que tu tira de uma consultoria, traz para tua. Às vezes é formar uma pessoa. Não sei se tu passa por esse desafio também. Perfeito. A gente vivenciou uma série de experiências relacionadas a isso, né? Porque a gente já trouxe pessoas de outras consultorias, a gente trouxe pessoas de outros segmentos, mas que a gente acreditou que tivessem ferramentas que pudessem auxiliar muito dentro da nossa atuação. E tudo isso fez muito sentido, tá? Tudo isso, de certa forma, foi botando tijolinhos dentro do nosso modelo de negócio. Mas, de qualquer forma, a Beta House ela foi formada primeiro por mim, depois entrou uma sócia, depois entrou um sócio, que foi a Clá e o Beto. A gente migrou numa trajetória muito bacana, mas a gente sempre se considerou um negócio muito mais de boutique. Tá? Legal. E na medida que os processos eles começaram a ficar muito claros, que a gente começou a ter um nível de demanda muito grande pelo mercado, que a gente começou a ser chamado para projetos cada vez maiores, a escalabilidade ela acabou sendo demandada da gente. E foi justamente aí que a gente teve até a mudança societária, porque a gente passou a ter um perfil de crescimento. Os meus sócios anteriores, eles tinham um viés aqui. É muito importante essa consciência, essa maturidade de não, eu gosto de ter uma atuação mais autônoma, eu sou um profissional mais liberal, né? A pessoa vai se sentir mais confortável dentro desse contexto, mas a Beta House passou então, desde o início desse ano, por um movimento de profissionalização muito grande. Hoje o Gustavo Pulga, que é um dos melhores executivos que eu conheço, se tornou nosso sócio. A gente recentemente trouxe o Santiago Andreuza, que é um dos principais executivos de educação corporativa do Brasil, né? Atuou na Senex, na Atlas, na MIT, lá atrás, naquele ecossistema de perestroika e tudo mais. Então, ele é um cara que domina muito a educação corporativa. Trouxemos ele agora, tá, para liderar a Beta House Academy, e a gente, então, começou a desenhar ou atuar com um modelo de negócio de mais escalabilidade, de mais profissionalização, de mais método, de mais processos, para que a gente consiga, de fato, dar conta de toda essa demanda, que eu acredito que ela seja infinita, que é entender como as empresas devem ser mais competitivas dentro desse cenário extremamente desafiador, que envolve inovação, e isso tem relação com a estratégia, que tem relação com a cultura, que tem relação com o reskilling, né, que é a reprogramação desse software que está dentro do cérebro de cada pessoa. Eu ia falar, no fim, tudo são pessoas. Tudo são pessoas, né? Mas a gente, então, passou a ter, nesse ano, um processo de profissionalização visando a escalabilidade, né? E a gente teve rearranjos de modelo de negócio, de estrutura financeira, societária, etc., para justamente posicionar. Então, o programa ele se chama Linha de Chegada, mas aqui o que eu menos entendo que eu esteja no momento é uma linha de chegada. Assim, talvez eu esteja numa linha de chegada, porque quando a gente completa uma volta, eu acho que talvez essa seja a maior referência do empreendedorismo. A gente começa uma volta, só que quando a gente cruza aquela linha de chegada, né, a gente lança uma volta nova, né? E a linha de chegada ela nunca existe, mesmo quando a gente termina uma corrida, né, de Fórmula 1 ou de qualquer referência aqui ao automobilismo, né? Final de semana que vem tem outra, então nem a linha de chegada é uma linha de chegada de verdade. Por isso é linhas de chegada. Olha só. Exatamente por isso. Porque que bacana. A gente nunca termina. Quando termina uma, já começa a outra. Inclusive a hoje... linha de chegada é o fim da vida. É verdade. Aí é o que tu quer no fim da vida, né? Aí o legado, aquela... Mas existe o legado, a continuidade da empresa, a sucessão. Hoje, falando de linha de chegada, ou de automobilismo, ou de linhas de chegada, né, de vida, a gente está
fazendo o planejamento estratégico de uma empresa e atuando na gestão também, que é a Fueltech, uma empresa gaúcha. Já veio aqui o Leonardo Fontolan, já esteve aqui, contou um pouco da história também. O pessoal quiser assistir também, vai lá, Leonardo Fontolan, foi um baita bate-papo com ele também. Cara, fica o convite. Esse é um dos melhores executivos com que eu já trabalhei na vida. Eles têm uma sociedade junto com o Luiz e o Anderson Dick extremamente saudável, num business super interessante, que a gente olha o nicho do nicho do nicho, porque eles fazem ECUs, que é o Engine Control Units, ou seja, as unidades de controle dos motores. De carros de performance, de né? Carros não é carro de rua. Performance, né? Porque hoje o que acontece? Assim, a forma como eu passei a explicá-los. Hoje tu compra um carro, tu tem o pneu, ele vem completo. Como é que um carro de corrida ele é formado? Tu compra o chassi de um lugar, tu compra o pneu de outro lugar, a roda de outro lugar, a direção de outro lugar, mas tu precisa, vamos dizer assim, de uma tecnologia, de um computador que vai organizar tudo isso, que é o ECU, que é o Engine Control Unit, ou o VCU, que é o Vehicle Control Unit. E aí tu bota justamente a Fueltech lá, que é o cérebro do carro. Né? E esse é um projeto também absolutamente fantástico, não é uma empresa exportadora, tem operação nos Estados Unidos, logicamente daí entra tarifaço, né? Tiveram as enchentes, tem um desafio, vamos dizer assim, de profissionais, porque ele é uma coisa super nichada, então tu precisa de profissionais que entendam de uma tecnologia muito específica. Então, tu tem que formar esses profissionais, quer dizer, é realmente um case absolutamente fantástico. E eu acho que esse tipo de situação, de daqui a pouco estar trabalhando dentro de um cenário, um nicho, um mercado super desafiador, a HT Micron é nossa cliente. Poxa, são tantos negócios tão interessantes que fazem com que a gente passe a entender negócios, com que a gente passe a entender economia, com que a gente passe a entender sócios, com que a gente passe a entender contextos tão diferentes, né, durante o decorrer do nosso próprio dia, porque às vezes a gente está... Você está numa empresa de uma cultura, um jeito, um estilo, um tamanho, e daqui a pouco tu vai para outra, em outra reunião, completamente diferente, né? Em absoluto. E eu acho que esse aqui é um dos maiores valores que a gente pode gerar para o nosso time, né? Entender que a gente possa... A gente está fazendo um trabalho fantástico dentro de uma dinâmica absolutamente diferente daquilo que é o ritual normal, que é tu entrar numa empresa e fazer sempre aquilo. Então, quer dizer, é uma diversidade de contextos, é uma diversidade de situações que a gente se depara, de pessoas, de culturas, de negócios, que, olha, eu não sei, certamente não vou dizer que a gente é o único setor que possibilita isso, mas certamente a consultoria, ela gera, vamos dizer assim, um crescimento profissional para quem participa de negócio como a gente, e que principalmente uma consultoria estratégica, né, que está dentro do negócio, que está correlacionando todos os pontos, que está fazendo conta, que está olhando oportunidades, que está mapeando o player. Né? Cara, que assim, em 2 anos, o que um profissional vive dentro da Beta House, eu acredito que às vezes não vive 50 anos dentro de uma outra empresa. O que não quer dizer que é bom ou ruim, quer dizer que é para alguns. Mas até fazendo convite, que se por acaso estiver ouvindo e tu acha que esse tipo de negócio é para ti, a Beta House, eu sempre falo, assim, a gente às vezes tem vagas abertas, às vezes não, mas a gente também tem um processo de criação de vagas para as pessoas boas. Sem dúvida. E quando passa um talento... Meu dia a dia é igual, né? Às vezes as empresas me chamam para encontrar os talentos. Às vezes eu lembro de alguém que eu conheci, para essa empresa vai encaixar, já ligo pro dono e falo, cara, olha essa pessoa. Sem dúvida. Porque eu já vejo quanto ela vai entregar lá. Exatamente. Assim, o pressuposto de uma contratação é que a pessoa vai custar X e ela vai te entregar 2, 3, 4, 5X. Então, logicamente, quando para nós surgem pessoas interessantes para trabalhar, que tenham esse senso protagonista, que gostem de estudar, que tenham, vamos dizer assim, um viés, uma dinâmica de dia a dia super agitado, ao mesmo tempo que quando precisa consegue concentrar bastante para explorar com calma os contextos que a gente está vivendo, porque esse é um fator essencial do nosso negócio, né? O estudo, a concentração, a clareza. Poxa, eu acho que consultoria é um business muito interessante
de se expor, de experimentar. Então fica um convite, se tiver alguém assistindo a fim é. de participar da nossa jornada, vai ser um super prazer a gente conversar. Não é à toa que te escutando e vendo todo o teu conhecimento, tu foge um pouco o padrão que a gente conhece e vê de conselheiros em empresa, né? Que a gente tende a enxergar pessoas mais sêniores, com mais experiências, que já viveram muito mais anos de carreira até executiva, geralmente, né? E acabam se tornando conselheiros. Mas com tudo que tu tá trazendo aí, com toda essa tua visão, é óbvio, né? Que tu tinha que ser um conselheiro. E eu sei que tu começou recentemente nesse trabalho também como conselheiro em empresa, né? Então, certamente foge ao padrão, mas agora a gente tá entendendo o porquê, né? Eu acho que não só eu, mas o mundo do conselho, da governança corporativa vive um também parâmetro... tá mudando uma transformação Tá aí, vivendo né? uma transformação muito grande, né? Porque antes tu tinha um conselheiro, a estratégia ela era mais sólida, o contexto de tecnologia era menos envolvente, as dinâmicas de mercados eram mais estáveis. E hoje se demanda com que a gente tenha realmente um olhar para o novo muito grande. E aí pessoas como eu e outras, né, que fazem parte desse mundo passam a ter um espaço, eu acho, muito saudável. Sem né? dúvida. Esse mix dentro de conselhos, que tu traz a experiência, o cabelo branco, de algumas pessoas que já trilharam jornadas mais longas, com mais maturidade, com mais vivências, junto com esse viés de estratégia, de inovação, de tirar... da clareza, né, do quanto que as empresas precisam, de que a zona de conforto ela está fora da zona de conforto, porque a zona de conforto hoje ela é um ambiente muito perigoso. Sem dúvida. Né? E, enfim, são trabalhos que acho que há uns 4 anos atrás recebi 2019, recebi o primeiro convite para um conselho, desde aí foram vários, mas esse ano eu recebi um convite para integrar o conselho da Casa do Menino Jesus de Praga. Opa, que legal. é Um negócio absolutamente fantástico, o difícil de descrever. Tá Miranda me convidou para que eu sentasse na sua cadeira. Opa, né? Então, caramba, que honra. Honra e responsabilidade muito grande. Pois é. Mas aí fui para o IBGC me capacitar ainda mais, né? E a Casa do Menino Jesus de Praga é uma casa que acolhe e trata de crianças e indivíduos, né? com lesões cerebrais severas e abandonadas pelas suas famílias. Então são pessoas que muitas vezes estão invisíveis pela ótica da sociedade, mas que demandam um amparo gigantesco. Que elas não conseguem por si só viver, né? Precisa de ajuda. E absoluto. E aí cabe, logicamente, a uma série de pessoas que estão fazendo um trabalho fantástico, que eu não vou citar o nome de nenhum aqui, porque realmente são muitas e eu não quero ser indelicado com ninguém, né? Injusto com ninguém, mas a Casa do Menino Jesus de Praga está sendo gerida com um nível de profissionalismo e a gente até discute o que de fato é a casa e alguns dos conceitos que a gente se depara é que talvez seja um dos hospitais, né, de cuidados paliativos mais avançados do mundo. Caramba. Porque o que é um hospital de cuidado paliativo? É um hospital que a pessoa entra, ou um contexto que a pessoa entra, e ela não tem a perspectiva de sair de lá. E na verdade... Ela só vai viver se ela continuar lá, na verdade. Só, exatamente. Então, é um contexto que, por mais que esteja acolhendo primeiramente crianças, mas que muitas vezes os indivíduos passam a viver suas vidas lá, tá? E essa é uma entidade que não tem o conceito da alta. Sim. E de casa de acolhimento, que foi como o negócio iniciou, estou dizendo negócio, mas a entidade, a instituição iniciou, hoje é um verdadeiro hospital. Eles só não fazem cirurgia. Talvez seja o principal Sim. ponto que difere de um hospital. Tá? Mas se a gente for ver por uma ótica, Porto Alegre tem, e isso é acho que um fator muito importante a ser dito, talvez... E uma das coisas que se busca é justamente a tipificação, porque às vezes é muito difícil de tu apresentar a Casa do Menino quando tu não consegue dizer isso é um hospital, isso é uma casa de assistência, isso é uma ONG. Então a tipificação ela é muito importante para a Casa do Menino Jesus de Praga, para que possa se apresentar e ter todos os regramentos, inclusive, do que pode, o que não pode, etc., para dar conforto à sua atuação. É que nem as redes sociais, de alguma forma elas precisavam saber que jogo que ela estava jogando e a regulamentação
que logicamente precisa ser uma regulamentação boa, mas ela, de certa forma, traz as regras do jogo e dá para quem está gerenciando aquele negócio, aquela instituição, mais clareza do que pode, o que não pode fazer, como chamar investidores, patrocinadores, etc. Então, eu fico muito feliz por poder contribuir com a Casa do Menino Jesus de Praga. Parabéns, cara. Parabéns. Que era já um lar que eu tinha uma relação já há mais tempo, de outras formas, mas agora eu venho participando de algumas reuniões do conselho, me preparando para daqui a pouco assumir de fato como uma cadeira fixa lá. Pô, cara, com a tua história, teu conhecimento, perfil, tenho certeza que vai levar ainda mais para frente esse trabalho lá, que pude visitar, acompanhar um pouco ali e vi que é bonito, necessário, infelizmente, mas enfim, então que tenhas uma linda jornada, eu tenho certeza que em breve tu vai estar sentado ali naquela cadeira, transformando ainda mais aquele espaço, né? Enfim, aquele ambiente que precisa também de muito carinho e muito amor, né? Exatamente. Acho que amor é realmente o pilar, né? Assim, é o porquê de tudo, mas depois vem muita gestão. E o lar hoje, para proporcionar o amor, né? Tem que ter gestão. Tem que ter gestão e não acredita o que se tem lá, né? É digno das maiores honrarias, inclusive é uma das ONGs mais bem posicionadas no mundo inteiro em nível de gestão, né? Recebe muitos prêmios e reconhecimentos regionais, nacionais, etc. sobre isso. E eu acredito com a tipificação, seja como um hospital de cuidados paliativos ou então outra forma que venha a ser organizado, vamos dizer assim, essa forma de atuar, a gente vai poder dar mais escalabilidade, a gente vai poder replicar mais modelos, a gente vai poder dar atenção a mais crianças e indivíduos, a gente vai poder espalhar mais amor e carinho para essas pessoas que, como eu disse, muitas vezes elas não estão visíveis aos olhos da sociedade, mas que logicamente merecem todo o acolhimento, né, que o mundo pode dar. Parabéns, parabéns mesmo. Para a gente ir caminhando para o fim, tu falaste aqui, consultoria toma tempo, e realmente eu também vivo isso, né? É infinito. Se a gente tivesse 40 horas no dia, a gente trabalharia as 40 horas. Mas como é que tu cuida da tua saúde, do teu bem-estar, do Felipe, que é importante ele estar bem para cuidar dos negócios e de tantas pessoas e negócios que tu cuida também através da Beta House? A minha irmã uma vez fez um trabalho para mim, ela criou, sei lá, um slogan, ela trabalha com personal branding. Boa. Que era adrenalina na vida, movimento nos negócios, né? De certa forma foi como tinha o meu nome ali, Felipe Beck, ela criou esse slogan que estava ali na apresentação. E por um tempo eu acabei pensando bastante sobre isso, porque eu acho que a vida ela é uma só e cabe a nós a responsabilidade de fazer dela o melhor que a gente pode fazer, né? E eu acho que aí vem uma palavra que me define muito, que é intensidade. Então, eu gosto muito de praticar inúmeros esportes. Talvez eu seja meio pato, né? Faz um pouquinho de tudo, mas não faz nada direito. Mas gosto de surfar, gosto de fazer wakeboard, gosto de fazer kitesurf. Tive um tempo de paraquedismo que acho que, graças a Deus, durou pouco. Durou 4 saltos, né? Mas já tentou, já... Pô, tá maravilhoso. Fui, né? Fui durante 4 saltos, mas aí eu vi que não faria sentido seguir nesse esporte, que é fantástico, mas tem as suas peculiaridades, digamos assim. Pô, jogo tênis, nado, corro. Então, eu acho que essa vida, vamos dizer assim, com saúde, né, e cuidando logicamente da alimentação. Perfeito. A minha esposa, ela é médica, com esse viés, né, de estilo de vida, de metabolismo e tudo mais, logicamente faz com que eu acabe respirando muito desses pensamentos. O entorno também nos ajuda, né? E legal, total, também tem isso. Dessa forma de pensar saúde, né? E isso acaba gerando, na minha opinião, uma qualidade de vida, uma energia, um equilíbrio, se é que a gente pode dizer assim, de fato encarar rotinas, desafios, etc., que não só são longos e são mesmos, mas que eles são intensos, né? Porque às vezes tem rotinas que são longas, mas não tão intensas. Eu acho que aqui
a nossa vida, a vida da Beta House, ela pressupõe jornadas longas de trabalho, muitas vezes entrando no final de semana e tudo mais, e ao mesmo tempo muita intensidade no que a gente faz. Legal. Né? Muita profundidade, muito estudo, muito do tempo a gente está fora da zona de conforto, lidando com setores, com contextos que a gente nem sabia que existia e, de certa forma, assessorando as empresas para isso, mas daí justamente vem o papel do método, do processo, etc., que permite com que a gente possa trazer elementos capazes de nos guiar nessas jornadas de direcionamento estratégico para contextos que muitas vezes são novos, né? Então, ao meu ver, a qualidade de vida, a saúde e, no meu caso, o esporte são pilares fundamentais. Eu acordo todos os dias às 5 da manhã. Muitas vezes eu dou uma trabalhadinha de 20, 30 minutos para despachar alguns assuntos e poder sair ali pelas 6 e pouco para correr, para nadar, para fazer uma musculação, por mais que não pareça, eu faço. Ele começou agora, pessoal, calma, se inscreveu hoje. O resultado ainda não veio, né? Mas, brincadeiras à parte, ter um corpo saudável, ter a mente tranquila e poder ter esses momentos assim de reflexão, sentar na tela do celular ou do computador, que eu acho que é um desafio para todo mundo, né? Reduzir esse tempo, acabam fazendo com que a gente se sinta mais preparado, e não só para o trabalho, né? Para a vida, para as relações, eventualmente para filhos, para outros desafios que a vida nos propõe. Que legal. Eu brinquei aqui também, né, falando da academia, mas é uma analogia que eu faço muito para qualquer coisa que a gente vai fazer na vida. Não é porque eu me inscrevi na academia que eu vou ficar forte. Eu preciso ir lá, preciso botar uma disciplina, malhar, me esforçar para que eu tenha resultado. E às vezes as pessoas querem só pagar um curso, pagar alguma coisa e dizer, beleza, já tenho, já sei. Não, tu tem que ir lá, tu tem que te dedicar, tu tem que te esforçar para ter resultado. E na vida eu acho que é isso, né? Empreender também. Não é porque eu abrir um CNPJ que eu vou ficar rico. Se tu não botar energia, se tu não botar conhecimento, te preparar, tu também não vai ter o resultado, né? Então... E no final das contas, assim, eu acho que muitas vezes a gente acredita, vamos dizer assim, ao fim, né? Quando eu fizer uma maratona, quando eu conseguir surfar uma onda de tal tamanho, etc. Mas a gente tem que ter amor pela jornada, né? Por isso que eu acho que é importante a gente, de fato, encontrar o que a gente gosta. Não necessariamente precisa ser a paixão da vida, não necessariamente às vezes precisa ser feito, só e deu. O propósito de viver, mas encontrar formas de fazer com que aqueles elementos que fazem parte do nosso dia a dia sejam gostosos para a gente. Então, por exemplo, eu tenho uma equipe que eu tenho uma satisfação de trabalhar junto que é imensa. Isso aí não tem Isso preço. Aí faz com que o meu dia a dia seja completamente diferente. Pode vir qualquer problema que, cara, resolve. Exatamente. Né? A Orla de Porto Alegre é fantástica, então minhas corridas de domingo de manhã são na Orla. Aqui a gente tem, né, Porto Alegre tem o rio, que possibilita com que a gente faça esportes aquáticos e tudo mais. O surf, o kitesurf tem uma turma com uma energia muito boa, né, que nos possibilita ir para lugares de praias, com visuais fantásticos e tudo mais. E eu acho que estar dentro desse contexto acaba nos tornando pessoas mais felizes, né? Com certeza. Acima de tudo. Enfim, como eu disse, a vida é uma só e cabe a gente fazer dela o melhor que a gente pode fazer. Então, ser intenso naquilo que a gente se propõe vai já dar densidade, né? e profundidade aos nossos resultados, mas principalmente a nossa jornada, né? Eu acho que aí está o caminho de uma vida bem vivida. Que eu não sou coach, nem me considero uma pessoa de dar qualquer tipo de... tá contando a tua história. Mas são os meus pensamentos, né? Enfim. E obrigado por compartilhar aí também. Né? Eu que agradeço o convite, super prazer de estar aqui contigo. Adorei. Tenho certeza que o pessoal em casa também aí aprendeu demais. Certamente provocações aconteceram aqui também, para às vezes a quem está sentado no sofá, quer fazer alguma coisa. Talvez aqui ouvindo, né, pode ter dado esse gatilho de, peraí, deixa eu levantar já, deixa eu começar a dar um passo. E com todo o conhecimento que tá trazendo aqui do teu trabalho, de vida, enfim, certamente foi uma aula aqui pra gente. Que isso. Obrigado, Felipe, mais uma vez. E quem quiser seguir um pouquinho, né, da Beta House, é BETAHAUSS, Beta House. Então, tem o nosso Spotify, tem o nosso YouTube, tem o nosso... tem
Instagram, em todas as nossas redes, para que a pessoa possa se alimentar um pouquinho dessa forma de pensar negócios que a gente vive no dia a dia. Maravilha! Pessoal, obrigado por ficarem aqui com a gente, assistindo. Curtam, comentem, compartilhem pelo YouTube Jovem Pan Poa e também no Spotify, no Linhas de Chegada. Fiquem com a gente, até a próxima. Valeu!